Sonhar com o estrelato e a fama de Hollywood é fácil, mas são poucos que conseguem chegar nesse nível de renome dentro dessa indústria sem nem sequer ter demonstrado muito interesse nisso durante a sua carreira. E esse é o caso do James Gunn, o atual co-presidente e co-CEO da DC Studios. Mas como um cara que começou roteirizando filmes trashes para estúdios independentes e dirigindo e atuando em uma série de comédia ao lado de atrizes de filmes adultos, acabou se tornando o líder do novo universo cinematográfico da DC. Eu sou o Bantim e hoje nós vamos desvendar a origem e ascensão de James Gunn. Nascido em St. Louis, Missouri, e descendente de imigrantes irlandeses, James Gunn já demonstrava um grande espírito artístico em seus primeiros anos de vida. Fissurado por quadrinhos e filmes de terror de baixo orçamento, ele começou a fazer seus primeiros filmes aos 12 anos de idade, usando uma câmera Super 8 e filmando junto de seus irmãos em uma floresta que tinha perto da sua casa. E o curioso é que esses filmes eram em sua maioria de zumbis, e inspirados em A Noite dos Mortos-Vivos, do George Romero. E segundo James Gunn, ele e seus irmãos usavam papel de seda, xarope caro e corante vermelho para criar o sangue usado nas cenas. Coisa que ele aprendeu lendo Fangoria, que era uma revista sobre bastidores de filmes de terror que nasceu no final dos anos 70. Mas apesar dessa paixão evidente pelo audiovisual, esse não foi o primeiro caminho que ele trilhou após os seus anos de escola. Quando ingressou na Universidade de St. Louis, ele estudou psicologia e se graduou com um grau de bacharelado. Depois disso, ele até chegou a estudar cinema na Universidade Loyola Marymount, em Los Angeles, mas acabou tendo que largar o curso depois de 2 anos, pois segundo ele estava muito ferrado financeiramente na época. Mas anos mais tarde, ele voltou a estudar, agora na Universidade de Columbia, onde ganhou um mestrado em Belas Artes em 1995. Só que lá, ele estudou escrita e não cinema. Mas antes de toda essa fase de vai e vem entre faculdades, o James Gunn explorou outra faceta desse seu lado artístico, que hoje é vista como algo crucial em todo o filme que ele dirige, e eu tô falando de música. Entre 1986 e 89, ele passou boa parte dos seus dias se apresentando em bares no Arizona e na região centro-oeste dos Estados Unidos, tocando nas bandas de rock The Pods, Mon e The Icons, que foi a mais marcante e icônica de todas, já que eles até chegaram a lançar um álbum que vocês conseguem ouvir completo no Spotify. E apesar de descrever essa fase da sua vida como alegre, ainda que ao mesmo tempo muito difícil, o James Gunn decidiu abandonar a música por acreditar que seus verdadeiros talentos estavam em outro lugar. Something's wrong with me. Um emprego que mudou tudo. Enquanto ainda frequentava a Universidade de Columbia, James Gunn se candidatou para um trabalho de meio período na Troma Entertainment, uma produtora e distribuidora de filmes B especializada em comédias de terror como O Vingador Tóxico. E o que inicialmente seria só um trabalho chato onde ele ficaria preenchendo papéis, acabou sendo o primeiro pontapé para que ele entrasse de verdade na indústria cinematográfica. Porque foi trabalhando nessa produtora que ele aprendeu a escrever um roteiro, a produzir um filme, a procurar locações para as filmagens, a dirigir atores, a colocar o filme nos cinemas e a criar a arte do pôster. Tudo isso com o auxílio de Lloyd Kaufman, o fundador da Troma Entertainment, que naquela época serviu como grande mentor do James Gunn. E foi ao lado desse cara que o James Gunn escreveu seu primeiro roteiro, uma paródia de Romeu e Julieta recheada de humor negro, violência e putaria. Basicamente tudo de bom que o cinema trash tinha a oferecer estava nesse filme, que foi batizado como Tromeu e Julieta. Ok, é melhor parar por aqui, senão o YouTube derruba esse vídeo. Porque esse filme tem cenas muito erradas e bizarras que eu tenho certeza que você já viu em algum lugar na internet sem nem saber que eram desse filme e que o James Gunn estava envolvido nele. E apesar dele ter recebido míseros $150 para escrever esse filme, Romeu e Julieta acabou se tornando um clássico cult instantâneo e ficou mais de um ano sendo exibido nas sessões de meia-noite nos cinemas de Los Angeles. E agora, com a sua primeira experiência na indústria, era hora de mais um projeto.
projeto, e no período de 3 semanas, o James Gunn já tinha um novo roteiro pronto. Agora, uma comédia sobre um grupo de super-heróis em seu dia de folga. Ideia que foi rapidamente aprovada pelo produtor Peter Safran e dirigida pelo Craig Mazin, com direito ao próprio James Gunn como parte do elenco principal. Os Especiais foi lançado em setembro dos anos 2000, e apesar de ter sido um fracasso de crítica e bilheteria, existe muita coisa nesse filme que hoje é vista como uma das grandes qualidades do texto do James Gunn, como as piadas super afiadas e bem colocadas nas cenas e a excelente química entre os personagens principais. Mas como esse era apenas o segundo trabalho dele como roteirista, esses elementos não eram tão bem trabalhados como nos seus filmes mais recentes. Só que uma oportunidade de ouro caiu no colo do James Gunn pouco tempo depois, e essa oportunidade era a adaptação de uma das séries animadas mais famosas de todos os tempos. No mesmo ano de lançamento de Os Especiais, a ideia de um filme live action de Scooby-Doo recebeu um sinal verde, e enquanto Raja Gosnell ficaria responsável pela direção, o roteiro seria uma responsabilidade do James Gunn. Agora, como um cara que só tinha escrito um roteiro de um filme trash cheio de violência e putaria e uma comédia besteirol para adolescentes, ia conseguir adaptar uma animação infantil? Bom, e foi aí que o James Gunn realmente provou que é um ótimo roteirista, porque Scooby-Doo revelou ser 2 filmes em um, onde em uma camada era um filme bobo e infantiloide feito para crianças, mas em outra camada era um filme cheio de mensagens subliminares com várias piadas e referências que só os adultos entenderiam. I'm Mary Jane. Like that was my favorite name. Really? Yeah. Com esse filme, o James Gunn conseguiu escrever um roteiro que era sagaz o suficiente para cumprir o que os produtores queriam que fosse um filme do Scooby-Doo, ao mesmo tempo em que mantinha todos os elementos que já tinham se tornado parte da identidade dos seus roteiros. E com o grande sucesso de bilheteria que esse filme se tornou, o nome James Gunn deixou de ser o de um roteirista qualquer para se tornar um dos de maiores sucessos daquele ano. E agora, com toda essa evidência dentro de Hollywood, a sua jornada se cruzou com a de um diretor estreante, um cara chamado Zack Snyder, que iria dirigir o remake de Madrugada dos Mortos, enquanto o roteiro seria escrito pelo James Gunn, que era um fã dos filmes do George Romero desde criança. Essa parceria resultou em um dos melhores filmes de zumbi do início dos anos 2000, e para muita gente, esse é o melhor filme do Snyder até hoje. Logo em sequência, James Gunn escreveu o roteiro de Scooby-Doo 2, e com o lançamento desses 2 filmes acontecendo no mesmo ano, James Gunn se tornou o primeiro roteirista a ter 2 filmes no topo das bilheterias em semanas consecutivas. Mas apesar do sucesso de Scooby-Doo 2, a Warner achou que o filme ficou muito aquém do sucesso do primeiro, o que acabou matando a existência de um terceiro filme que, de acordo com James Gunn, não seria apenas escrito, mas também dirigido por ele. Mas pelo menos ele não ficou na vontade, e em 2006 ele finalmente dirigiu seu primeiro filme. Seres Rastejantes é uma comédia de terror e ficção científica sobre alienígenas parasitas que chegam através de um meteorito e começam a parasitar nas pessoas de uma pequena cidade. Esse filme é uma grande homenagem ao cinema trash que ele tanto amava quando era criança e do qual fez parte no início da sua carreira. E segundo James Gunn, as maiores influências para a criação do filme vieram dos filmes Calafrios e Os Filhos do Medo do Cronenberg e também do mangá Uzumaki de Junji Ito. Apesar de ter sido um fracasso de bilheteria, o filme foi aclamado pela crítica e atualmente é apresentado no Rotten Tomatoes como um dos 10 melhores filmes de terror de todos os tempos. Mas apesar de todo o sucesso dos seus últimos filmes, esse retorno às origens que ele fez em Seres Rastejantes trouxe de volta o interesse dele em fazer projetos menores e de menos visibilidade. Então nos anos seguintes, ele dirigiu alguns curta-metragens de comédia para a série Horror Meets Comedy, que se encontrava no Xbox Live, e também lançou uma websérie que tinha uma proposta um tanto inusitada. Looks like you're stranded, little girl. My car broke down. I need help. Maybe I should check your engine. James Gunn's Speed Porn foi criada com a ideia de parodiar as situações que acontecem nos primeiros minutos de todo o filme para adultos. Então em cada episódio da série, nós acompanhávamos algum ator de Hollywood contracenando com estrelas do entretenimento adulto em cenas que sempre terminavam com alguma quebra de expectativa cômica e absurda. Foi uma série bem curta, de apenas 8 episódios, todos dirigidos pelo James Gunn, que mostravam sem filtro nenhum o quanto o humor desse cara era nonsense e obscuro. Mas depois dessa fase mais underground de
de projetos pequenos e de baixo orçamento, o James Gunn queria voltar pro cinema, mas não para mais uma comédia de terror, e sim para fazer algo envolvendo super-heróis, que era um tema que ele era igualmente apaixonado. E ele já tinha o roteiro perfeito para isso, então agora ele só precisava escolher o ator para ser o protagonista do filme e dinheiro para fazer todo o resto. Por sorte, ele sempre foi muito próximo da sua ex-mulher, a Jenna Fischer, que recomendou o ator Rainn Wilson, com quem ela trabalhava em The Office, para ser o protagonista do filme. E acabou que uma coisa levou a outra, porque quando o Rainn Wilson entrou no filme, que até então ia ser só mais um projeto independente financiado só pelo James Gunn, ele fez um tweet dizendo que estava fazendo um Watchmen de baixo orçamento, o que acabou chamando a atenção do produtor Ted Hope, que entrou no projeto e fez com que o filme Super pudesse finalmente ser produzido. All it takes to be a superhero is the choice to fight evil. Shut up, crime. Nessa comédia de humor negro com super-heróis, um homem frustrado após sua esposa trocá-lo por um traficante de drogas decide se tornar um herói para combater a criminalidade da cidade. Apesar da premissa simples e meio pastelona, esse é um dos filmes do James Gunn que são mais James Gunn, porque ele tem toda a linguagem de um filme trash junto de um humor muito bem colocado que serve até como uma desconstrução sarcástica de um herói urbano, ao mesmo tempo em que ele consegue trazer profundidade para os personagens, abordando a solidão e a obsessão do seu protagonista e os limites entre heroísmo e insanidade. É uma pena que esse filme tenha sido mais um fracasso na carreira dele como diretor. E foi por isso que todo mundo ficou meio confuso quando a Marvel anunciou que esse cara ia ser o responsável pela adaptação de Guardiões da Galáxia, um grupo de heróis de baixo escalão que ninguém conhecia. Tudo indicava que esse seria o primeiro grande fracasso do universo Marvel. Um sucesso inesperado. O time de heróis desajustados, formado por uma mulher verde, uma árvore senciente, um guaxinim falante, um brutamontes de inteligência limitada e um contrabandista espacial, com certeza não estava nos planos do Kevin Feige para se tornar um dos mais famosos e amados personagens do universo Marvel. Mas ele conseguiu. James Gunn transformou um grupo de heróis desconhecidos em um verdadeiro fenômeno ao criar uma ópera cósmica cheia de humor, drama, ação e com uma trilha sonora icônica. Na ausência do Quarteto Fantástico, os Guardiões se tornaram a primeira família de heróis do universo cinematográfico da Marvel, com personagens cheios de conflitos e angústias que acabam encontrando refúgio na parceria que desenvolvem entre si. James Gunn estabeleceu um novo nível de qualidade para os filmes da Marvel. E essa foi uma conclusão que veio tanto da crítica quanto do público geral, que rendeu mais de 770 milhões de dólares na bilheteria mundial, tornando os Guardiões da Galáxia o terceiro filme de maior bilheteria de 2014. E agora todos os olhos estavam virados para ele. O cara do cinema trash que conseguiu o trabalho de roteirista de Scooby-Doo agora era a pessoa responsável por um dos maiores sucessos da década. E a Marvel não perdeu tempo e logo confirmou uma sequência do filme. Agora, o plano era fazer uma história ainda mais grandiosa e trazer mais personagens icônicos dos quadrinhos para o time. Mas todas as exigências que a Marvel fazia para que o filme se encaixasse no universo dela acabou alterando várias ideias que o James Gunn tinha para essa segunda parte da história, como por exemplo matar a Gamora no final do filme, o que não podia ser feito já que a ideia do Kevin Feige era que ela morresse no próximo filme dos Vingadores. Adam Warlock também era um personagem que já iria dar as caras nesse filme, mas o próprio James Gunn decidiu adiar a ideia para que a história não ficasse com muitos personagens sobrando. Essas mudanças resultaram em uma história mais focada no Peter Quill, explorando temas como paternidade, abandono e sacrifício. E apesar de muitas pessoas criticarem esse filme por conta do excesso de piadas, eu pessoalmente acho ele ainda melhor que o primeiro, e ele tem um dos finais mais tristes que eu já vi em um filme de herói. Mas apesar de tudo isso, o filme fez muito sucesso, e fez mais dinheiro que seu antecessor, estabelecendo de vez os Guardiões no universo Marvel, que voltaram a aparecer em Vingadores Guerra Infinita. James Gunn estava no auge de uma fama inesperada, até que então ele foi demitido e perdeu tudo. A tempestade de cancelamentos. Nos últimos anos, a internet criou uma nova forma de condenação, onde não existe juiz nem julgamento, apenas o carrasco. Qualquer um que falou ou supostamente fez algo criminoso, recebia sua punição através de um linchamento virtual. E foi exatamente isso que aconteceu com James Gunn, quando em 2018, uma série de tweets antigos dele voltaram à tona. Nesses tweets, ele fazia piadas de gosto duvidoso sobre temas tão polêmicos que se eu falar aqui, o YouTube vai derrubar o meu vídeo. E mesmo sendo tweets muito antigos, e o James Gunn fazendo
fazendo um pedido de desculpas publicamente, a Disney não pensou em 2 vezes antes de demiti-lo, o que foi um choque pra todo mundo, e a boa imagem que ele tinha construído em Hollywood desmoronou. A participação dele no Hall H da Comic Con para apresentar o filme Brightburn foi cancelada, assim como o reboot de Starsky and Hutch que a Amazon planejava fazer com ele. E o pior de tudo, o destino dos Guardiões da Galáxia era incerto, e o elenco do filme não reagiu nada bem à demissão do seu diretor. O Dave Bautista fez declarações bem incisivas contra essa demissão, deixando claro que não iria atuar em um terceiro filme sem o James Gunn na direção. E 10 dias depois da demissão, os atores publicaram uma carta aberta em apoio ao James Gunn. Mas mesmo com essa repercussão, que também teve a participação de vários outros atores e diretores que saíram em defesa dele, e uma petição online que recebeu mais de 400 mil assinaturas, a Disney continuou firme na sua decisão e não voltou atrás. Só que enquanto toda essa situação era uma grande polêmica que a Disney tava louca pra fugir, pra concorrência, essa era uma oportunidade de ouro. E como a Warner estava com seu universo DC se despedaçando aos poucos, após tantos planos e filmes não darem certo do jeito que eles queriam, agora eles tinham a chance de trazer pro lado deles o cara que já tinha provado que conseguia fazer até os personagens mais irrelevantes e desconhecidos darem certo no cinema. Então eles chegaram pro James Gunn e disseram que ele podia escolher qualquer projeto dentro do universo DC. Olha o nível de confiança que eles tinham nesse cara. E acabou que ele escolheu um projeto que era totalmente a cara dele. Hey guys, sorry I'm late. Had to go number 2. Good to know. Utilizando da mesma ideia e temática dos Guardiões da Galáxia, mas agora com liberdade criativa total em um filme para maiores, o James Gunn fez o que ele sabia fazer de melhor. Misturou violência extrema, piadas bizarras e uma química excelente entre os personagens e criou um esquadrão suicida que não apenas terminou de cavar a cova do filme terrível de 2016, como também o consolidou mais uma vez como um grande contador de histórias. E apesar de não ter sido um filme bem sucedido na bilheteria, é quase um consenso que esse é um dos melhores, se não o melhor filme do antigo universo DC. E as coisas não pararam por aí, porque em sequência ele criou a série do Pacificador, que acabou se tornando uma das melhores séries baseadas em quadrinhos já feita. O James Gunn estava em casa na DC, ninguém mais se lembrava dos tweets antigos dele, e agora ele estava construindo algo novo com uma liberdade que ele nunca teria na Marvel. E eu acho que isso fez a Disney repensar se realmente tinham feito a escolha certa em demiti-lo. Um último adeus para um novo recomeço. Em março de 2019, antes mesmo das filmagens de O Esquadrão Suicida começarem, a Disney se mostrou arrependida e recontratou James Gunn para dirigir o 3º capítulo da história dos Guardiões da Galáxia. Mas por conta dos acordos que ele já tinha feito com a Warner, a dona Disney teve que abaixar a cabeça e aceitar que a produção do filme só ia começar em 2021. E em 2023, o filme finalmente foi lançado, provando que nenhum dos problemas que antecederam a sua produção havia prejudicado o que o James Gunn havia criado com aqueles personagens. Guardiões da Galáxia Volume 3 era um adeus digno e emocionante para os personagens que ele ajudou a popularizar, contando uma história emocionante sobre família, amizade, propósito, memórias, amor e a importância de confrontar os nossos demônios. James Gunn deu tudo de si para criar a despedida perfeita. O filme encerra o arco dos seus personagens com elegância e coragem, fugindo de clichês esperados e nos emocionando com um encerramento que tira lágrimas de qualquer um, além de, claro, ter uma trilha sonora incrível, um humor afiadíssimo e a melhor sequência de ação de todos os filmes da Marvel. Tá, eu sei, a batalha final de Ultimato é um absurdo de boa também, mas esse plano sequência no corredor mostrando os Guardiões originais lutando juntos pela última vez é uma sacanagem, cara. Aquilo é muito foda. Mas enquanto a Marvel ainda se preparava para o lançamento desse filme, uma nova bomba pegou todo mundo de surpresa quando David Zaslav anunciou que o James Gunn seria o novo co-presidente e o novo co-CEO da DC Studios, dando na mão dele o controle total sobre todos os filmes, animações e projetos de televisão baseados nos personagens da DC, onde ele iria criar do zero um novo universo compartilhado da DC no cinema. Ou seja, ele se tornou o Kevin Feige da DC, na verdade num nível hierárquico ainda maior do que o Kevin Feige tem na Marvel. E ao lado dele, assumindo a mesma função, estava o Peter Safran, que é um cara que eu já citei lá no início do vídeo e que sempre esteve ao lado do James Gunn como produtor, desde o filme Os Especiais até aquela série dele com a Sasha Grey. E agora são esses caras que comandam um novo filme do Superman, que estreia em julho desse ano e
promete ser um grande reinício para o herói e para a DC no cinema. Se anos atrás alguém dissesse que o cara que escreveu Romeu e Julieta e dirigiu Super ia ser o responsável por reconstruir um universo cinematográfico de uma das maiores marcas já criadas na indústria dos super-heróis, todo mundo ia achar que a Warner ficou maluca. Mas o James Gunn conseguiu provar que às vezes não é preciso correr atrás do estrelato se você consegue mostrar para todo mundo que é uma pessoa com um talento fora da curva em uma indústria cheia de diretores e roteiristas genéricos e sem personalidade. E mesmo se você acredita que tudo isso foi questão de sorte ou acaso, não dá pra negar que o James Gunn tem uma das viradas de carreiras mais inesperadas e impressionantes de Hollywood. E graças a ele, tantas ótimas histórias e personagens ganharam o coração das pessoas. Por esse vídeo foi isso, pessoal. Antes de encerrar, eu quero agradecer cada um de vocês por apoiar meu trabalho aqui. Nós finalmente chegamos a 1000 inscritos e eu tô muito feliz com isso. Então, muito obrigado. Eu espero algum dia conseguir trazer conteúdo com mais frequência aqui pra vocês. E é claro, também espero que vocês continuem aqui acompanhando o canal. Então é isso. Se você gostou desse vídeo aqui, deixa seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever aí. Toda quarta-feira eu tô aqui com um vídeo novo pra vocês. Então é isso. Um beijo, um abraço e falou!